Olá, meu nome é Luciane e veio aqui hoje com mais uma dica de pintura. Na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer o quadro cromático, ok? Na aula passada, a gente fez alguns testes com a tinta holandesa, a gente fez o teste de saturação e tonalidade, a gente fez também o teste de expansão e o teste de diluição. Eu trouxe aqui os testes que eu fiz nos papeizinhos para a gente poder comparar com o teste que depois eu refiz quando já estava seco, né? E eu pude perceber que foi muito bom esperar secar naturalmente essa tinta. Essa tinta holandesa, a Oud Holland, ela tem uma expansão bem lenta e com isso, o verde, que quase não expandiu na aula passada, terminou sua expansão. Então, esse tipo de tinta não deve ser apressado. Não deve-se usar um secador de cabelo, um soprador para agilizar o processo. Então, o que eu pude concluir com ela é que, por ela ser mais viscosa, o tempo de secagem dela é mais lento. Então, para efetivar uma expansão máxima, é importante deixar com que ela seque naturalmente. Já os testes de diluição, feitos com pincel de reservatório, aqui, na aula passada a gente fez no papelzinho. Eu utilizei alguns papéis, incluindo alguns papéis que estavam machucados, como aqui no marrom. Ao retirar a fita crepe, a gente corre o risco de machucar o papel. Então, por isso, tem que tomar bastante cuidado, remover um pouco da cola, né, passando a fita num tecido antes de colocar em cima do seu papel. Ou então, na hora de remover a fita, fazer uso de um secador. Com o aquecimento, a fita descola mais fácil. Eu faço também uma outra coisa, a parte aqui do meio é uma fita onde eu passei na calça, tá? Então ela tá assim mais soltinha. E aqui na parte de cima e na parte de baixo é uma fita que tá com a cola bem firme. Então essa parte aqui, ó, eu não passei na calça. Então eu faço isso para que a parte do papel possa ser retirada facilmente, mas ao mesmo tempo não despregue da prancheta, né, do seu suporte. Então primeiro você remove a fita da prancheta e com bastante calma você vai retirando a fita sem machucar o papel, porque onde o papel machuca, a pintura fica bem diferente, deixa de ficar homogênea, né? A pintura fica machucada, é possível perceber as manchas, como aqui na parte do marrom, aqui embaixo na parte do verde, um pouquinho aqui na parte do vermelho. Então não é a mancha da tinta, e sim a mancha que ocorreu devido à retirada, né, da fita crepe que rasgou um pouco o papel. Então, aqui no teste que eu fiz, não houve nenhum problema com a retirada da fita e vocês podem perceber como o teste de diluição ficou mais homogêneo, ok? É possível também perceber as transparências de cada cor. Aqui o azul quase não tem transparência e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, esse quadradinho aqui, esse quadradinho, esse, indicam as transparências. Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem que esse quadradinho todo colorido indica que a tinta é totalmente opaca. A metade colorida e a metade transparente significa que a tinta é semi-opaca. Já esse aqui, só com risquinho no meio, na diagonal, indica que a tinta ela é semi-transparente, e o quadradinho totalmente branco
né, sem nenhum colorido dentro, indica que a tinta é totalmente transparente. Por que que isso é importante? Quando a gente vai fazer o quadrado cromático, a gente vai fazer o cruzamento das tintas. A1 com A2, A2 com A2, A3 com A2, entendeu? A1 com A1. E ao cruzar essas tintas, se uma delas for mais opaca que a outra, vai encobrir a cor de baixo. Então, o interessante é colocar a camada de baixo mais opaca e a camada de cima mais transparente. Então, por exemplo, qual dessas tintas eu começaria primeiro? Eu começaria com a mais opaca, porque ela vai ficar embaixo. E qual dessas tintas eu terminaria? Eu terminaria com a mais transparente, porque ela ficaria em cima e a cor de cima poderia interagir com a cor de baixo, com a mais opaca. Porque se fizer o contrário, a cor mais opaca tampa completamente ou quase completamente a cor de baixo. Então sempre é bom começar primeiramente com a cor mais opaca, com a semi-opaca, depois com a semi-transparente e por último com a transparente. Como que a gente vai fazer o quadrado cromático? A gente vai fazer da seguinte forma: quando vocês tiverem suas tintas, você pode começar da seguinte forma: coloque as tintas numa ordem da mais clara para a mais escura. Então eu coloquei aqui amarelo, laranja, vermelho, violeta, azul, verde, marrom. Se você só tiver 3 cores, você não vai precisar fazer esse quadrado cromático, porque o próprio círculo cromático já utiliza as 3 cores, que é o magenta, o amarelo limão e o azul cerúleo, ou azul fitalo, o azul da sua preferência. Agora, se você tiver mais de 3 cores, é bom fazer o quadrado para você conseguir entender quais combinações de cores são possíveis. Lógico que a gente está trabalhando de 2 a 2. Então, amarelo com laranja, amarelo com vermelho, amarelo com violeta. Então, assim, esse quadrado, na verdade, a parte de cima dele vai ser exatamente igual à parte de baixo. Algumas pessoas utilizam da seguinte forma: a parte de cima faz normalmente, a parte de baixo ou você dilui um pouco para que você consiga obter tons mais claros, ou você acrescenta preto. No caso, se a gente estivesse trabalhando com tinta a óleo, a gente poderia acrescentar o branco ou o preto. Na aquarela, eu não costumo utilizar nem o branco nem o preto. O que eu poderia fazer aqui é a tinta normal, sem muita diluição, e aqui a tinta mais diluída. Então, esse risco aqui, essa diagonal, ela separa a parte de cima da parte de baixo, e todos os quadrinhos que estão na diagonal serão obtidos com a própria cor. Por exemplo, 1 com 1 vai dar o próprio 1. Então, no caso aqui, eu coloquei o meu 1 como o amarelo light. Vou mostrar para vocês. O meu 1 é o amarelo light. O meu 2 seria o vermelho light. Então, onde eu encontrar o 2 com o 2, vai ser o vermelho light. A mesma coisa, o 3 com o 3 vai ser o ultramarine blue. Então, aqui na diagonal eu vou ter amarelo, vermelho, azul, amarelo ocre, burnt umber, que é o marrom, e por último aqui o meu verde. Eu coloquei na mesma ordem dos exercícios da aula passada, em vez de utilizar essa ordem aqui que eu estou sugerindo, que é do mais claro para o mais escuro, ok? Na aula passada, para cada técnica que eu utilizei, eu escolhi um tipo de pincel. Aqui eu escolhi um pincel redondo e pequeno, né, fino, porque eu não queria sair muito fora do círculo, eu queria ter mais controle da pintura e também da aguada, por isso que eu não utilizei um pincel maior,
que poderia carregar mais água e essa água começasse a sair fora da circunferência. Então eu dei preferência a um pincel menor. Sempre escolha seus pincéis de acordo com o espaço que você vai ter que pintar. Quanto maior o espaço, maior o pincel. Eu também escolhi esse outro tipo de pincel que carrega muita água para o teste de expansão, porque eu precisava molhar o espaço e depois depositar bastante tinta no começo do quadro. Então esse foi o pincel utilizado para o teste de expansão, ok? Já o teste de diluição, eu dou preferência sempre ao pincel com reservatório de água, porque a diluição fica muito homogênea, ela fica sem manchas, então eu dou preferência ao uso do pincel com reservatório de água. Hoje a gente vai utilizar pincéis de acordo com os nossos espaços. Então eu tenho aqui 2 pincéis para escolher, tá? Então eu vou medir aqui, ó, se dá certo, se o tamanho tá bom, ou se eu vou dar preferência a um outro um pouquinho maior. Eu vou dar preferência para esse aqui, que cobre mais o espaço que eu tenho. Eu posso fazer esse teste de 2 formas. Eu posso ir misturando tintas de 2 a 2, né? Então, por exemplo, eu vou misturar aqui nesse quadrinho aqui. Eu vou misturar o 1 com o 2, certo? Então, no caso, eu vou misturar o amarelo, que é o meu 1, com o meu 2, que é o vermelho. Então, vai dar um laranja. Então, eu posso misturar, como eu também posso colorir toda a linha 1, que é amarela, e colorir toda a coluna 1, que também é amarela. Só que dando preferência para começar sempre com as tintas mais opacas. Então, eu vou procurar aqui se tem alguma tinta que é totalmente opaca e vou começar por ela. Então, eu vou verificar. Aqui eu não tenho nenhuma totalmente opaca, então eu vou para o segundo. O segundo é semi-opaco, que seria então um amarelo ocre, apenas um amarelo ocre. Então eu vou colorir a coluna 4 de amarelo ocre e a linha 4 de amarelo ocre, ok? Então aqui eu já fixei com a fita crepe, tomando cuidado de retirar um pouco da cola, passando a fita um pouco na calça, né? Para retirar um pouco dessa cola. E eu vou começar então os testes. Então aqui eu já passei a tinta no número 4, que é o amarelo ocre, tá? Só que agora, toda vez que eu passar o pincel, eu não vou ficar esfregando não. Eu vou passar o pincel uma única vez em cima do cruzamento com cada tinta. Então, se por exemplo, na hora que eu passar o 3, por exemplo, se ele passar aqui por cima do ocre, eu não vou esfregar não, vou passar uma única vez. Então, tem que esperar um pouquinho o ocre secar para depois continuar a pintura. Então, a cada cor, você dá uma pausa, espera secar, para que as tintas não saiam do quadrinho que você deseja e aí saia misturando demais as cores. Eu preciso apenas de misturar 2 a 2. Então, ou eu faço as misturas separadamente num godê, ou eu espero secar e passo na linha completamente até o final, mas apenas uma vez. Não fico esfregando não. E quando você for fazer no godê, misturar de 2 a 2, você tem que fazer uma diluição adequada. No caso aqui, a parte de baixo, se você quiser deixar mais clara, você pode. Eu vou deixar da mesma cor. Você vê que eu não fiz diluição aqui. Então, eu vou deixar da mesma cor, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Mas vocês podem misturar de 2 a 2, né? Para obter as cores com tonalidades mais claras aqui embaixo no triângulo de baixo, ok? Então eu já fiz o semi opaco
né, que é o amarelo ocre. Agora eu vou procurar todos os semi-transparentes. Então eu tenho aqui o número 1, que é semi-transparente, que é o amarelo light. Eu tenho aqui o ultramarim, que é o azul, né, que também é semi-transparente. E eu tenho o marrom, que é o meu burn umber, que também é semi-transparente. Então eu vou fazer assim que o ocre secar, eu vou fazer esses 3. E comece sempre com a cor mais clara, já que eu tenho aqui o amarelo, o azul e também o marrom. Eu vou começar com o amarelo, depois eu vou para o azul e em seguida para o marrom, sempre esperando secar. Por isso a sugestão aqui de colocar as cores nessa ordem, para você sempre utilizar do mais claro para o escuro. Assim você suja menos sua água e evita de contaminar as tintas mais claras com tintas mais escuras, ok? Limpa o pincel e agora a gente vai para as cores que são completamente transparentes. No caso a gente tem duas cores, o vermelho, que é o número 2, que é a coluna 2 e a linha 2, e o 6, que é aquele tom de verde dourado, que é a coluna 6 e a linha 6. Então a gente vai preencher os espaços em branco com a tinta pura, começando primeiro com a cor mais clara, que é o vermelho, e depois a gente vai para o verde. Agora eu vou pro vermelho, que é 2 em cima do ocre. Coluna 2 em cima do ocre, vermelho em cima do ocre. E a linha 2, vermelho em cima do ocre. Agora a gente vai pro vermelho em cima do marrom. Ok? Então, pegando novamente o vermelho. Está na posição 2, em cima do marrom, que está na posição 5. Então não vou inclinar muito a prancheta não, para não expandir, porque esse marrom ele expande muito e o vermelho também. Então vou fazer bem de leve, sem remover a camada de baixo. Lavar novamente o pincel. Na linha 5 ficou faltando passar o marrom em cima do amarelo. Então a gente vai para a linha 5, marrom em cima do amarelo. Porque essa posição aqui, coluna 1, 5, onde se encontra o amarelo e o marrom ao mesmo tempo. Okay? Então vou pegar um pouquinho do marrom e passar por cima do amarelo. Apenas a diagonal é que vai ficar com cores puras, sem misturas, tá?
o restante do quadro todo vai ficar misturado. Então 5 é o marrom, então em cima do amarelo aqui. Tá faltando. A mesma coisa aqui. Marrom em cima do amarelo. Então vamos checar se todas as cores já foram. Parece que está tudo ok. Depois a gente vai dar uma conferida, ok? Uma cor é o verde dourado, então a gente vai partir para ela agora. A gente vai pro verde em cima do marrom. Ok? Então, o teste consiste em ir misturando 2 a 2. Na próxima aula, a gente vai experimentar pela primeira vez a mistura com 3 cores. Tá? Aí no caso os tons de marrom que a gente vai adquirir. Vamos só checar aqui, né? Aqui são as cores puras, sem misturas. Então na diagonal, no 1 com 1, no 2 com 2, no 3 com 3, no 4 com 4, no 5 com 5, no 6 com 6. Eu não fiz uma cor muito saturada, foi mais diluída, tá? Mas assim, o problema da aguada é que essas tintas expandem muito, então tem que tomar muito cuidado para não sair misturando demais. Tentei fazer da melhor forma aqui, lavando o pincel e secando e colocando pouca tinta, mas mesmo assim elas têm uma expansão muito boa. Aqui no 2 com 1, a gente teve uma produção de laranja, porque o 2 com 1 é o vermelho com o amarelo, que a gente já sabe que dá laranja. No 4 com 2 também deu um laranja, porque é ocre com vermelho, então também deu um laranja. Aqui no 3 com 2 é vermelho com azul, então dá um roxo. Então também tive o roxo aqui do lado de cá. Então se eu tivesse com a tinta a óleo aqui, e se meu branco fosse transparente, eu poderia fazer uma camada de branco bem clarinha, bem transparente, e depois de seco passar aqui por cima, na parte de baixo. Aí eu teria a metade do quadro, a parte de cima escura, né, com bastante saturação, e na parte de baixo com cores mais opacas. Na aquarela a gente não usa o branco. Lógico que tem branco nos estojos, né? Eu até tenho branco. Eu posso fazer uma aguada se esse branco for transparente. Se ele não for transparente, se ele for opaco ou semi-opaco, ele acaba encobrindo as outras cores. Então, para fazer essa última camada esbranquiçada, né, para que as cores aqui fiquem mais opacas, ou você dilui, ou você encontra um branco que seja transparente ou semi-transparente. Do contrário, se você jogar uma cor opaca aqui, você vai tampar totalmente a parte de baixo do quadro. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai começar a fazer misturas com 3 cores para a gente conhecer quais tonalidades de marrom a gente pode alcançar. Pessoal, não esqueça de verificar se suas tintas possuem transparência antes de fazer o quadro. Então, assim, o teste de diluição, quando você faz um risco e no comecinho aqui do teste você consegue visualizar a linha de baixo, significa que essa tinta tem transparência. Mesmo que você não obtenha no tubo as informações que você precisa, só de fazer o teste de diluição você já percebe quais tintas você vai usar primeiro, que são as mais opacas, e quais tintas você pode deixar por último, porque elas são mais transparentes, ok? E no mais eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos. Muito obrigada.